de ser professor de ensino regular. Então, não conseguirei fugir muito disso, tá ok? Então, vamos lá. O espaço geográfico, a primeira coisa que eu coloco aí é o espaço geográfico, por quê? Porque ele é o objeto de estudo da geografia. Quando eu pergunto para os meus alunos de fundamental, de 6º ano, 7º ano, o que é espaço geográfico, né? Às vezes até mesmo vem no livro didático que espaço geográfico é o espaço que contém ser humano. Porém, essa definição ela é muito pobre. Se eu pergunto para o aluno o que é que a geografia estuda, normalmente ele diz, a geografia estuda tudo. Porque na cabeça do aluno, a geografia estuda política, estuda cultura, estuda religião, clima, relevo, não é assim? Estuda tanto a natureza, a parte física, como a parte humana, a parte da sociedade. Então, na cabeça do aluno, a geografia, ela estuda ou ela abrange tudo. Mas não é verdade. A geografia, ela estuda o espaço geográfico, é o objeto de estudo da geografia. E o que é o espaço geográfico? Aí o aluno repete, professor, espaço geográfico é o espaço que contém ser humano. Ok, é verdade, porém, não tem a profundidade de reflexão que a gente precisa. E essa reflexão, ela faz com que entendamos o porquê que o ser humano utiliza a natureza da maneira que utiliza. Por quê? Porque o espaço geográfico, ele é resultado da ação humana sobre a natureza. Essa natureza se transforma em quê? Em matéria-prima. E essa matéria-prima volta para o ser humano para ser transformada em outra coisa. Aí vem uma coisa interessante, que muitas vezes as sociedades, elas não entendem essa diferença. Elas acham que matéria-prima é natureza. Natureza é matéria-prima, e não é. A natureza, ela só vira matéria-prima quando o ser humano se apropria dela. Antes disso, a natureza ela não é matéria-prima. A árvore não é matéria-prima. A árvore vira matéria-prima quando o ser humano tira a madeira dela e modifica ela com uma finalidade de usufruir economicamente dela. Então, a gente pode dizer que o espaço geográfico é um espaço de apropriação, no qual eu tenho a ação humana sobre a natureza, essa natureza se transforma em matéria-prima, essa matéria-prima é utilizada pelo ser humano para ser transformada em um produto. E, muitas vezes, ela volta para a natureza. Volta para a natureza de que forma? Por meio da poluição, por meio do lixo. Então, o espaço geográfico, ele é construído por meio dessa relação entre a ação humana, natureza, transformação, matéria-prima, e essa matéria-prima é transformada novamente numa ação, no qual, muitas vezes, é uma ação industrial. Beleza, turma? Até aí, de boa? Perfeito, amigo. Show. Então, ó, o espaço geográfico, ele é um espaço de apropriação. O ser humano se apropria do espaço geográfico. Cria uma relação de economia. Por quê? Porque essa apropriação, ela ocorre por um padrão social, que aí eu gostaria de discutir com vocês rapidinho. A sociedade, inicialmente, o padrão dela, o padrão econômico dela, era em uma sociedade nômade. Por que uma sociedade nômade? Porque a economia era uma economia que se baseava na caça e na coleta. Então, o ser humano ele se apropriava do espaço de uma maneira diferente. Ele não tinha uma territorialização desse espaço geográfico. Ele não utilizava o espaço geográfico de uma maneira mais... ele não se apropriava tanto do espaço geográfico como hoje a gente se apropria. Porque a relação dele era uma relação de migrante. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou além, em busca do meu alimento, em busca da minha economia. Eu vou para outro espaço geográfico. Então, essa relação, inicialmente, nessa sociedade nômade, fazia com que o ser humano ele não se apropriasse tanto dos espaços, ele não modificasse, não degradasse, não transformasse tanto o seu espaço em volta. Então, nós tínhamos vários espaços que eram naturais e poucos espaços geográficos. Agora, a partir do momento que essa sociedade ela passa a ser sedentária do ponto de vista da geografia, sedentária do ponto de vista da geografia é o quê? É o ser humano agora ter o seu espaço, ter o seu território, se fixar. Me fixei em um ambiente. Eu agora domino a minha economia. Eu me aproprio desse espaço, eu modifico a minha paisagem, eu consigo agora dominar as minhas bases econômicas. Eu não preciso
ir atrás, ir em busca da minha economia. Não, agora eu planto a minha economia por meio da agricultura. Agora eu cultivo os meus alimentos por meio da pecuária. Enfim, nesse sedentarismo geográfico, o ser humano começa a se apropriar mais e mais desse espaço geográfico. Ok, turma? Então, nós podemos dizer que essa apropriação do espaço geográfico ele está atrelado às suas bases econômicas. A sociedade, ela se apropria do espaço com base na sua economia. Então, inicialmente, essas sociedades tinham uma economia volante, podemos dizer assim, porque eles eram caçadores. Em um determinado ponto histórico, o ser humano ele passa a desenvolver a sua economia no seu próprio espaço. Então, eu passo a me apropriar mais desse espaço, eu passo a transformá-lo mais, a utilizar mais a natureza como base produtiva, como matéria-prima dentro desse processo. Por meio disso, nós temos o seguinte, técnica versus tecnologia. Há uma diferença aí latente, ou tênue, como queiram, pode ser uma diferença pequena ou uma diferença grande. Por quê? Porque elas têm uma correlação, mas elas são diferentes. Técnica tem a ver com o modo de se fazer algo. Técnica tem a ver com um conjunto de habilidades, tem a ver com um conjunto de conhecimento humano para se desenvolver uma determinada coisa. Tecnologia é o produto desenvolvido por meio da técnica. Normalmente eu falo para os meus alunos que a tecnologia é o celular. A técnica é o processo de produzi-lo. É o processo de conhecimento humano que faz com que o ser humano crie esse aparelho, né? A técnica também pode ser a minha habilidade em utilizá-lo. Não é um conjunto de conhecimento, é um conjunto de conhecimento humano, é o modo de se fazer. Então, por meio disso, a técnica é qualquer instrumento ou conhecimento que implica uma demonstração de inteligência humana. E a tecnologia é o produto dessa ação. Por que eu coloquei essa relação de técnica e tecnologia? Ela está ali separada, flutuando no espaço? Não. Eu coloquei para explicá-los que a partir do momento que o ser humano se apropria do espaço geográfico, que ele constitui o sedentarismo geográfico, ele pega aquele espaço e transforma ele em um território, ele desenvolve uma técnica, que são técnicas agora para fabricar ou para produzir a sua própria economia, para produzir o seu próprio consumo, o seu próprio alimento. Ele desenvolveu uma técnica agrícola, uma técnica da pecuária, não é? E com o passar do tempo ele vai desenvolvendo também tecnologias para se apropriarem cada vez mais desse território. Então, relacionado ao espaço geográfico, esse espaço de apropriação, esse espaço no qual o ser humano ele deixa de ser aquele que é volante, que acaba convivendo quase que harmoniosamente no espaço natural, para se transformar naquele que realmente modifica a sua paisagem, que se apropria do meio e transforma o meio em uma outra relação, em uma outra paisagem, em uma outra configuração, certo? Então, o espaço geográfico, ele é o espaço de transformação humana, é o espaço que o ser humano se apropria, principalmente pelo veículo da economia. Aí eu venho com a relação da industrialização, galera. Por que industrialização? Qual é a relação aqui? A industrialização, quando a gente fala, aí até mesmo a Rayara vai ter uma propriedade muito maior que eu, já que ela é da história, né? A industrialização, esse termo, por si só, ele nos remete à Revolução Industrial. Industrialização. Porém, a indústria, não. Quando se fala de indústria, a indústria ela não tem, só esse termo aí, só esse radical, indústria, não tem a ver com a Revolução Industrial. Só indústria significa modificação. É tanto que quando a gente estuda em história, no processo das grandes navegações, expansão marítima, colonização, existe uma indústria. Existe uma indústria aqui no Brasil. A gente chama de indústria canavieira, né? A indústria da cana-de-açúcar. E que tipo de indústria é essa? Aí a gente vai ver aqui.
Então, primeiro, nessa transformação da matéria-prima, a partir do momento que esse ser humano transforma a matéria-prima, já é um processo de indústria. Não é um processo da revolução industrial, mas é um processo de indústria. Se apropriar da natureza e transformar essa matéria-prima em um produto é um processo de indústria. O primeiro tipo de indústria, ou de transformação de matéria-prima, como queiram, é a transformação artesanal, no qual o ser humano se apropriava e transformava de uma maneira mais lenta. Transformava por meio do manejo, né, da habilidade manual. Após esse processo, o ser humano ele evolui a sua técnica e evolui a sua tecnologia, se apropriando da natureza agora de uma maneira mais sofisticada, por meio da manufatura. A transformação manufatureira. Na manufatura aqui, eu remeto essa imagem ao processo da expansão marítima, das grandes navegações, da colonização, no qual foi utilizada a mão de obra escrava, mas nesta imagem nós temos duas relações. Primeiro, tem uma máquina que já modifica essa matéria-prima, já transforma essa matéria-prima em um outro produto, e a energia ou a força motriz que gera essa máquina é a força humana, a força escrava. Mas aqui a gente tem uma evolução da técnica e uma evolução da tecnologia. No processo da transformação manufatureira, nós temos uma apropriação maior dos recursos naturais. Em seguida, nós temos a maquinofatura, ou a industrialização maquinofatureira. Essa daqui, aí sim, essa remete a gente à Revolução Industrial. Aqui nós temos a automação da indústria, né? O ser humano, ele, obviamente, ele foi responsável pela técnica, pela tecnologia, mas a força motriz, a fonte energética, não é mais a força humana. Não é a mão de obra do ser humano, não é a força braçal, não. A geração de energia agora, inicialmente o carvão mineral, posteriormente petróleo e em seguida a energia elétrica. Então o ser humano evolui a sua técnica, evolui a sua tecnologia e com isso há também uma apropriação muito maior dos recursos da natureza. Então a natureza nesse processo ela passa a ser explorada em uma escala bem superior. Em história vocês devem lembrar que no processo da Revolução Industrial há consigo o surgimento do neocolonialismo, né? O neocolonialismo que foi a apropriação dos europeus sobre o continente africano, em busca de quê? De mais matéria-prima, para atender a demanda industrial, para atender a demanda de produção da indústria, dessa indústria agora autônoma, né? Que não precisa mais da força humana na sua geração de energia. Como eu coloquei anteriormente, a maquinofatura, essa sim, remete à Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela traz consequências na revolução ou na apropriação que são muito grandes. Primeiro, modifica o espaço geográfico. O espaço geográfico ele acaba sendo modificado muito mais rapidamente, porque eu tenho agora um processo que ele transforma a matéria-prima de maneira muito mais veloz. Essa modificação, além de ser por meio da apropriação dessa matéria-prima, é uma modificação porque eu começo a crescer, eu começo a concentrar a população nas cidades. As fábricas, elas atraem os operários em busca de um trabalho assalariado. Há uma migração muito grande, que a gente chama do êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Há um inchaço, a macrocefalia urbana começa a acontecer por meio dessa migração, desse fluxo corrente, né, de pessoas que estão em busca de uma melhor qualidade de vida e em busca até mesmo de emprego, já que o processo da Revolução Industrial expropria o homem do campo. Então, agora, essa expropriação impulsiona aquele que trabalhava antes na agricultura para trabalhar na fábrica. Surge uma nova classe, a classe proletária, consumidora, e consigo, obviamente, o consumismo. Então, cai por terra o trabalho escravo, né, a mão de obra escrava, a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, ele coloca agora o imperativo da necessidade de uma nova classe de trabalhadores, os trabalhadores que ganham salário para que possam
consumir, para que possam gastar o seu dinheiro com a indústria, e consigo, obviamente, surge também o consumismo. A Revolução Industrial, ela fornece os alicerces para a nossa sociedade moderna. Sobre o consumismo, eu trouxe aqui uma frase de Milton Santos, que eu gosto de trabalhar bastante ela, que ele fala que o consumidor, aquele que aceita ser chamado de consumidor, ele não é cidadão. Nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas realidades como símbolos, a casa própria, o automóvel, a gente pode, inclusive, aqui, acrescentar outros bens materiais que dão status hoje em dia, né? Como o iPhone, né? Como os smartwatches da vida, enfim, essas coisas que dão status. Nem o consumidor de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado, como o turismo e as viagens, os clubes, as diversões pagas, ou de bens conquistados para participar ainda mais do consumo, como a educação profissional, pseudoeducação, que não conduz ao entendimento do mundo, segundo Santos. Por quê? Porque, segundo esse pensamento de Milton Santos, a partir do momento que o cidadão ele deixa de ser cidadão, ele deixa de ser indivíduo e passa a ser consumidor, ele coloca de lado todas as suas idiosincrasias, ele coloca de lado todas as suas individualidades, ele coloca de lado a sua unicidade, a capacidade dele de ser único. E ele passa a responder a uma necessidade do próprio mercado. Que necessidade? A necessidade do consumo. A ideia de que preciso comprar, que eu preciso adquirir isso, eu necessito. E, obviamente, o consumismo, ele é o braço mais forte do capitalismo hoje, do capitalismo financeiro, do capitalismo industrial, né? O consumismo, ele não é mais galgado apenas no bem material. Eu estava vendo a professora falando, por exemplo, da necessidade de se gravar um podcast. Ótimo, sensacional. Mas ela utilizou uma plataforma que é a plataforma que todo mundo utiliza hoje, né? E, obviamente, que a gente não pode fugir dela. Que plataforma é essa? O Spotify, né? O Spotify, utilizar o Spotify. O Spotify também é uma ferramenta que está dentro desse consumismo. A gente não pode esquecer que o processo de globalização, sobretudo, ele é um processo econômico. Quando a gente fala da globalização, que muitas vezes a gente tem uma visão romântica também, que a globalização é quando as nações do mundo estão todas de mão dadas, né? Caminhando e correndo num parque florido. Não, negativo. A globalização é um intercâmbio, sim, cultural. A gente tem acesso a um fluxo de cultura, ao fluxo de informação, né? A um fluxo de pessoas. O coronavírus conseguiu chegar a diversas partes do planeta em virtude desse fluxo de pessoas que é presente na globalização. Mas, enfim, a globalização é, sobretudo, um mecanismo econômico. O Spotify é uma ferramenta nessa globalização, no qual, quando a gente acessa um artista, a gravadora ou o próprio artista, enfim, ele está conseguindo ganhar alguma coisa nesse processo, né? Algum bem econômico, nessa relação, nessa troca. Enfim, voltando para cá, viajei demais, né? Voltando para cá, o consumidor, ele não é cidadão porque ele perde a sua idiosincrasia, ele perde a sua individualidade, a sua unicidade, a capacidade dele ser único. Ele passa a ser igual a todo mundo, e ele passa a consumir mais e mais, e esse consumo desenfreado significa que eu necessito de mais da natureza, eu necessito de mais matéria-prima para ser transformada na indústria. Então, esse consumismo, ele acaba também sendo um fator degradante para o ecossistema. Alguém tem alguma relação que gostaria de expor? Quando você terminar, eu tenho algumas coisas para discutir com você, mas queria dizer que a viagem é a melhor parte, então fique bem à vontade, viu? Tá ótimo. Tranquilo. Então, vamos embora. Então, olha só, galerinha. Então, relacionado à indústria, já foi, certo? Então, essa discussão que eu estou tendo com vocês é basicamente uma discussão de como a geografia vê essas relações econômicas, né? As relações econômicas no campo da geografia, não só no campo da geografia, no campo da sociedade, né? Sempre se deu por meio da apropriação do ser humano pelo meio, do ser humano pelo meio ambiente, pela natureza. Eu me aproprio dela e transformo ela em um produto para ser utilizado, ok?
agora a gente vai entrar nessa sustentabilidade. Uma nova ideia, que não é tão nova assim. A gente vai discutir que não é tão nova assim. Porém, ela ainda há vários empecilhos, né, que são criados pelo próprio ser humano, obviamente, para colocá-la em prática. Então, vamos tentar discutir isso aqui. Políticas ambientais. O que são essas políticas ambientais? Vamos lá. Apenas em meados do século XX, o debate sobre a proteção ambiental ganhou espaço na comunidade internacional. Quando eu falo isso, meados do século XX, ganhou espaço na comunidade internacional, não significa que antes o ser humano ele não discutia sobre as questões do meio ambiente. O grande problema é que a discussão ela era muito restrita ao campo acadêmico. Quando se falava de questões ambientais, de problemas ou problemática ambiental, consumo versus natureza, esse debate ele ficava restrito à academia. A Europa foi o continente pioneiro nessas discussões acadêmicas. Porém, apenas em meados do século XX que essas discussões elas ganham palco entre as nações. As nações elas se sentam, os representantes das grandes nações, né, das economias centrais, elas se sentam para discutir essas questões. Então, a gente pode dizer que esse debate ele passa a ser político de maneira tardia. Antes disso, as nações elas tinham um pensamento, a política internacional tinha um pensamento muito romantizado desse processo. Achava que a natureza, ainda era um pensamento medieval, né? Achava que a natureza, tudo era retornável, né? Então, a natureza ela ia conseguir se recompor, como se fosse uma divindade, né? A própria natureza ela recompõe isso, sem nenhum problema. E nós sabemos que a sinfonia não toca dessa forma. Hoje é pertinente a discussão sobre a necessidade de retrair o consumismo e buscar uma política educacional, cultural, para se alcançar o desenvolvimento sustentável. A gente vai discutir já, né, mais aprofundado sobre esse desenvolvimento sustentável, tá? Este processo vem ocorrendo de forma gradativa ou lenta demais, como eu coloco para vocês. Desde o século XX, que esse debate ele vem ocorrendo no âmbito internacional. Mas, até agora, nós não temos nada muito prático entre as nações. Entre as nações, elas firmarem acordos muito mais práticos. A gente tem a esperança, né, nós, de maneira geral, temos a esperança que o Acordo de Paris, ele realmente se torne uma realidade, né? Mas, por enquanto, ainda é uma esperança, né? Mas vamos lá. Estocolmo ao Acordo de Paris. Então, primeiramente, nós temos a Conferência de Estocolmo em 1972. Foi a primeira conferência desenvolvida pela ONU, envolvendo as nações em desenvolvimento e os países de economias centrais, de capitalismo avançado. Não vou colocar só capitalismo avançado, porque nessa época do mundo nós sabemos que passávamos pela Guerra Fria. Mas vamos colocar da seguinte maneira: essa Conferência de Estocolmo ocorreu tanto entre os países em desenvolvimento, ou países que hoje a gente chama de emergente, e os países industrializados, para analisar a relação entre o meio ambiente e o ser humano. Alguns direitos foram também discutidos nesse encontro, como habitação, alimentação, segurança, meios de acesso ao planejamento familiar, né, saúde, o que mais que a gente pode estar colocando aqui? Saneamento básico, então muita coisa foi discutida. Porém, a conferência ela não trouxe muitos avanços práticos. Então, ela foi importante porque foi a primeira vez que houve um encontro, de fato, entre os representantes das nações do globo para discutir questões ambientais. Mas não houve ninguém saiu com um documento assinado. Ninguém saiu com um acordo, dizer, ó, temos que fazer isso e isso até tal data. Não. Então, a gente sempre cita na geografia a Conferência de Estocolmo como sendo um ato importante pela iniciativa em si, mas efetividade não houve, infelizmente. Depois, galera, olha só, de 72, a gente só teve 20 anos depois, um novo encontro importante, da mesma dimensão.
que foi o Rio 92. Ocorreu, obviamente, no ano de 1992, no Rio de Janeiro, e essa conferência foi a primeira vez que se debateu o termo desenvolvimento sustentável. Então, passou a ter uma importância esse termo, desenvolvimento sustentável. A criação de uma ideia de utilização dos ecossistemas, utilização da natureza, sem comprometer as gerações futuras, sem degradá-la. Fazer de uma maneira que eu tenha hoje, mas que eu tenha depois também. Então, foi a primeira vez que se teve essa discussão. Foi importante também por um documento. Então, neste ano, eles fizeram o que ficou conhecido como a Agenda 21, que foi um documento que propunha um compromisso com o meio ambiente ao longo do século 21. Então, a Agenda 21, porque tínhamos aí um compromisso ao longo do século 21 para tentar uma tentativa de reduzir os efeitos nocivos ao meio ambiente. Infelizmente, a sustentabilidade proposta neste momento ainda hoje não foi alcançada. Então, foi importante o Rio 92, houve discussões bastante relevantes sobre a sustentabilidade, houve um acordo, que foi a Agenda 21, mas a prática acabou também ficando de lado. Em 97, nós tivemos o Protocolo de Quioto. Esse se baseava basicamente nas mudanças climáticas. Então, a discussão foi acerca disso, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas e da expressiva emissão de carbono na atmosfera. Então, foi acordado que, no decorrer do novo século, no decorrer do ano 2000, dos anos 2000, as emissões totais dos gases deveriam diminuir entre os países. Entretanto, os dois maiores emissores, eles não entraram no acordo. Estados Unidos e China, as duas maiores potências do mundo hoje, né, a primeira e a segunda maior economia, eles não se comprometeram a reduzir as suas emissões. Então, acabou ficando também a desejar. Todos esses acordos que eu estou colocando aqui para vocês, infelizmente, na prática, a gente sempre tem um porém. O intuito, o objetivo é importante, a discussão é uma discussão relevante para o cenário tanto econômico como ambiental, mas na prática eles acabam colocando em escanteio. Por quê? Porque o pensamento ainda do ser humano, a gente percebe isso no nosso país hoje, né? O pensamento do ser humano ainda é aquele pensamento que a economia, para ser uma economia crescente, eu preciso me apropriar da natureza. A gente vai discutir já que muitos países estão indo na contramão desse pensamento, porque desenvolver-se economicamente hoje significa desenvolver tecnologia, desenvolver técnica, tecnologia, ciência. Não necessariamente é você, como muitos países, e no caso do Brasil, ainda pensa que ser exportador de commodities agrícolas é o que se tem para desenvolver mais e mais a sua economia. Não é este o caminho, tá? Gente, deixa eu só pegar um pouco d'água aqui para mim, porque a garganta ficou seca aqui, só um momento. Vá sim, com certeza. Só um momentinho. É muito bom, eu acabei de postar aqui no chat, né, como é mágico a gente aprender sobre esses acontecimentos, que a gente pode chamar de geopolíticos, né, que aconteceram agora, a gente já era nascido, né, geralmente a gente estuda o que tem no livro didático, não pega muito bem, assim, o contexto da nossa existência. Mas a gente está tendo aqui a alegria e, ao mesmo tempo, a tristeza, né? De pensar assim, poxa, por que também que retardou tanto para que a sociedade, né, de maneira geral, tivesse o meio ambiente como uma pauta na sua centralidade. Você veja que a gente está falando de datas que são praticamente de ontem, né? E hoje a gente se vê diante de uma pandemia, porque, assim, quem está aqui nesse momento, nessa sala online, achando que o mundo está vivendo está dissociado do desrespeito ao meio ambiente, não entendeu que é o homem e a degradação ambiental, né, o vilão de si mesmo é o próprio homem, né, que gerou, permitiu que essa situação, né, de migração de espécies selvagens, florestas,
precisassem migrar para o centro urbano, e a partir daí, essa é a principal teoria que os cientistas estão trabalhando, né, sobre essa história desse vírus aí, com essa variante tão potente como é o coronavírus, e tem tudo a ver com a destruição ambiental lá na Ásia, né? E olha aqui, onde também está operando essa destruição em massa, como a variante piorou ainda mais, vem também de uma situação, de um contexto, né, geográfico, em que também se opera muito dessa degradação do meio ambiente. Então, veja como o meio ambiente pedindo socorro, né, gritando o tempo todo, e como a gente precisa realmente pensar sobre esses aspectos. Eu acho que duas áreas que eu vejo que essa pandemia vai fazer com que a sociedade realmente se sinta mobilizada a pensar mais e a levantar pautas de maiores engajamentos. Uma delas é essa questão ambiental, que não dá mais para jogar para debaixo do tapete, essa daí é central. E a outra é a questão também do se voltar para si mesmo, sabe? Essa coisa de meditação, de autoconhecimento, de autocontrole, porque o capitalismo faz muita gente ser gado, manada, né? Essa coisa de vai na cabeça do outro, o consumismo mesmo, como você está colocando aí e tal. E agora, com esse movimento inaugurado pela Covid, né, quando todo mundo se recolhe no lar, eu estava lendo um texto, eu achei tão mágico o título dele, que eu até fiz uma postagem no meu Instagram com a manchete, o título dele no meu Instagram, dizendo assim: desde o primeiro episódio de Wuhan, que a sociedade está se conscientizando que o luxo inaugurado a partir do tempo pandêmico, são dois luxos, né? O luxo, primeiramente, da preocupação ambiental, e o segundo luxo é o luxo do autocuidado, do cuidar de si mesmo, do se perceber mais, do se ouvir mais, do se desenvolver mais, né? Na contramão do que o capitalismo coloca como suas bandeiras principais. É isso. Beleza. Pois é, professora, é justamente isso mesmo, esse debate que a gente está tendo aqui, né, essa discussão, é acerca dessa conscientização que está difícil de vir para o ser humano, né? A gente torce que venha, mas parece que a cada dia que passa, as loucuras que a gente consegue, que a gente tem acesso nos noticiários, parece que fica mais distante, né? Loucura em todo canto, mas enfim. Vamos lá. Então, depois do protocolo de Kyoto, vem a Convenção Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+10. Rio+10 por quê? Porque era, digamos assim, fizeram essa convenção para comemorar, né, o marco do Rio 92, né? Então, mais 10 anos após, vamos fazer essa discussão aqui acerca disso. Nesse processo, galera, nesse Rio+10, né, nós tivemos, ela não foi realizada no Rio de Janeiro, né, embora recebesse esse nome de Rio+10, foi realizada em Joanesburgo. Nesta época, salvo me engano, estava ocorrendo a Copa do Mundo, né, Copa do Mundo na África do Sul, então foi lá a sede desse encontro entre as nações. Foi discutido, de novo, as questões ambientais, desenvolvimento sustentável. Agora, além do desenvolvimento sustentável, mas que também está dentro dele um consumo mais adequado, né? Um consumo mais adequado. Foi discutido a relação da pobreza nos países subdesenvolvidos, principalmente nos países africanos, da África subsaariana. Porém, de novo, os resultados eles não foram significativos, não foram satisfatórios. Por quê? Porque os países desenvolvidos, como os da Europa, principalmente, não só os da Europa, né, mas quando a gente fala de países desenvolvidos no mundo, você tem uma grande concentração no continente europeu, na Europa Ocidental. Os países da Europa, eles não cancelaram, juntamente com os Estados Unidos também, não se propuseram a cancelar dívidas, as dívidas externas das nações mais pobres, para ajudá-las nesse desenvolvimento. Porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável em um país subdesenvolvido, é muito difícil, todo. É muito difícil a gente discutir desenvolvimento sustentável em um país subdesenvolvido, no qual ele acaba não tendo muitas opções econômicas dentro do que é proposto na Divisão Internacional do Trabalho. Acredito que vocês lembram disso, né? Os alunos de geografia, com certeza, os demais, eu acredito que vocês lembram, mas eu vou reforçar aqui. A Divisão Internacional do Trabalho, ela surge num momento histórico
em que as nações da Europa, elas passam a dominar, a expandir o seu comércio pelo mundo. Passa aquele processo de colonização, da expansão marítima, né, que é o início da globalização, a gente pode dizer assim, é o germe dessa globalização, o processo no qual o mundo parece agora estar conectado. Então, nesse processo, como eu já falei anteriormente, que a globalização é, sobretudo, uma relação econômica, então, nessa relação, a economia ela começa a ter uma ligação entre os países europeus e os países do Novo Mundo, aqui na América. Sendo que essa relação ela é de maneira desigual, né? Por quê? Porque a metrópole ela explorava as riquezas, ela tinha como função, né? Ela tinha como função fornecer produtos manufaturados, e os países americanos aqui, né, ou as nações americanas, ou os ameríndios, os indígenas, ou, enfim, o território aqui que era colônia, qual era a função dele? A função era ceder matéria-prima, minerais preciosos, né, escravos, como aconteceu na América espanhola, né, a escravidão dos povos indígenas. Então, olha só, uma relação desigual. Então, nessa relação desigual, que começa nesse capitalismo comercial, nas grandes navegações, e vem até hoje no capitalismo da informação, ou capitalismo financeiro, como queiram chamar, esse capitalismo financeiro que nós temos hoje aí, ou do capitalismo especulativo, essa divisão internacional do trabalho ela ainda é desigual, na qual os países subdesenvolvidos ainda são exportadores de matéria-prima. Então, esses países pobres, que dependem da tecnologia do país rico, como é que você vai chegar para eles e dizer, ei, amigo, você tem que trabalhar a sustentabilidade? Aí você olha para uma sociedade extremamente pobre e miserável. Então, o papel dos países desenvolvidos nessa construção do desenvolvimento sustentável não é apenas no seu território, não. Tem que expandir a política para os demais países. Aí vem a importância dessa Convenção Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, do Rio+10, que acabou, né, não saindo aí do papel. Ainda se questionou, foi colocado para alguns países, como Estados Unidos, a ideia de incluir ou substituir a utilização do petróleo por energias renováveis. Os Estados Unidos não assinaram um acordo, disseram que não iam fazer, porque isso seria um decréscimo para a sua economia. Enfim, mais uma tentativa frustrada, né? Aí nós temos o Rio+20, que foi ocorrida 20 anos após o Rio 92. Então, essa conferência das Nações Unidas objetivou garantir a renovação das práticas de desenvolvimento sustentável. A União Europeia, nesse processo, mostrou-se bastante comprometida, turma. Avançou algumas pautas ambientais, mas a maioria dos países do globo, os avanços eles foram pequenos. Mas sim, já começou nesse Rio+10 a ter determinados acordos. Por exemplo, os países europeus eles começaram a discutir a importância do comércio com países que fossem comprometidos com o meio ambiente. Então, havia esses acordos, né? Entretanto, esses acordos eles ainda eram de maneira muito informal, diferentemente do que acontece no Acordo de Paris. Então, em 2015, é assinado um acordo de fato entre 195 países visando reduzir emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse contexto, a ideia é que até 2040 nós temos aí uma substituição das energias não renováveis, ou as energias tradicionais, aquelas que derivam do petróleo, né, como a gasolina, por exemplo, a substituição destas por energias limpas. Então, esses países, os 195 países, assinaram esse acordo. Então, esse acordo ele foi importante por quê? Porque, a partir dele, muitos países começaram a vincular esse acordo ambiental às suas relações econômicas. Então, hoje a gente vê a Europa pressionando países emergentes como o Brasil, países como a China, como os Estados Unidos, a seguirem o Acordo de Paris. Por quê? Porque, caso contrário, a gente não vai mais negociar economicamente com vocês. Então, olha a pressão. A gente até utiliza uma máxima, né, no ditado popular, que é o seguinte: mexeu no bolso, o negócio complica. Então, esse Acordo de Paris, ele está sendo importante,
ele é uma esperança, né? Os Estados Unidos haviam saído do acordo com o governo Trump, voltaram agora com o governo Biden. Vamos ver até que ponto eles vão realmente cumprir, né, essas demandas. Mas, enfim, turminha. Então, relacionado a esses acordos, nós temos essa visão. Aí eu coloco aqui para vocês a relação de sustentabilidade do ponto de vista da geografia. Por quê? Porque inicialmente eu disse que a sustentabilidade ela não pode ser encarada como algo meramente ecológico. Nada contra, mas a geografia, ela não pensa na ecologia pela ecologia. A geografia, ela não está preocupada, com todo respeito aos demais colegas, mas a geografia, ela não está preocupada na reprodução do leão marinho, né? Ou na vida cotidiana do mico-leão-dourado, embora este esteja em extinção. A geografia ela se preocupa, sim, com o mico-leão-dourado, com o leão marinho, com as algas marinhas, enfim, com o orangotango. A geografia vai se preocupar, mas do ponto de vista humano. Lembrem-se, o campo de estudo da geografia é o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço de apropriação humana. Então, a geografia ela se preocupa com o meio ambiente porque este é necessário para a sobrevivência do ser humano. Então, eu me preocupo com o meio ambiente porque ele é importante para o ser humano. Se eu fizer algo, se eu degradar esse espaço, haverá uma consequência negativa para o ser humano. Então, a preocupação da geografia é nesse âmbito. Não é o espaço natural pelo espaço natural. Não é o meio ambiente pelo meio ambiente. E a sustentabilidade ele vem nesse viés. Por quê? De forma simplificada, a sustentabilidade pode ser definida como ações, atividades humanas, que visam suprir as necessidades do presente, sem comprometer as suas futuras gerações, as gerações futuras. O que é que isso significa? Significa que esse conceito não é um conceito sobre preservação ambiental. Ele é um conceito econômico também. O problema é que a gente não consegue ver muitas vezes, mas é um conceito econômico. A gente pode dizer que a sustentabilidade é a ideia de eu quero lucrar hoje, mas amanhã eu quero lucrar também. E depois de amanhã eu quero continuar lucrando. E depois, daqui a 10 anos, eu quero continuar lucrando nesse espaço. Sendo que para eu ter essa lucratividade contínua, sem ter esse pensamento, né, de capitalismo retrógrado, de acúmulo de capital, que eu preciso de tudo agora, aqui, agora, realmente, se eu pensar dessa forma, eu vou ter o esgotamento da minha natureza, que, nesse ponto de vista econômico, seria a matéria-prima. A partir do momento que eu coloco a sustentabilidade no pensamento econômico, geoeconômico, eu digo que a sustentabilidade é a apropriação da matéria-prima na natureza, é a apropriação da natureza com a matéria-prima, de maneira que eu tenha uma lucratividade hoje, mas eu também tenha uma lucratividade futura. Então, não é um conceito de preservação ambiental, é um conceito de conservação ambiental. Há uma diferença nisso. Né? Não é um conceito de você deixar a natureza intocável. Não, você pode se apropriar da natureza, mas eu tenho que me apropriar de maneira responsável, de maneira sustentável. Beleza? Para finalizar, turma, eu sei que eu estou me alongando aqui, mas para finalizar esse processo todo, nós temos o ranking dos países mais sustentáveis do mundo, países que já têm dentro de si essa temática. Então, esse estudo aqui que eu trago para vocês, esse ranking que eu trouxe aqui de maneira mais sintética, né, mais resumida, foi um estudo feito pela Universidade Yale, em conjunto com a rede de informação de Centro Internacional de Ciências da Terra da Universidade de Colômbia, no qual 180 países foram analisados, utilizando para isso 32 indicadores de desempenho e em 11 categorias de questões sobre saúde ambiental e vitalidade do ecossistema. São avaliados nesse processo índices como poluição do ar e ecossistemas, recursos hídricos, biodiversidade, habitat, recursos naturais produtivos, alteração no clima, água, saneamento e ainda a utilização desses meios de maneira mais sustentáveis, mais responsáveis. Então, os resultados mostram que, ocupando o topo da lista, em primeiro lugar, ficou a Dinamarca, em segundo lugar, Luxemburgo, seguido de Suíça, Reino Unido e França.
Os 10 primeiros países da lista são europeus. Vale aqui também uma reflexão, já que eu já fiz uma sobre os países subdesenvolvidos, né? Agora eu vou fazer outra sobre os países emergentes também. Vale a pena salientar que esses países europeus, para eles, é muito cômodo também esse processo. Não estou querendo, obviamente, dizer que não se deva fazer. Tem que se fazer o desenvolvimento sustentável. Mas para esses países, eles não têm uma indústria maciça mais dentro do seu território. Como eu digo para vocês, a mudança de pensamento não pode ser apenas dentro do seu próprio território nacional. Esses países de economia ou de capitalismo central, eles têm de pensar também que eles jogaram as suas indústrias para os países em desenvolvimento, para os países emergentes. Muitas das indústrias, né, desses países como o Reino Unido, por exemplo, como a França, né, como a Alemanha, que também está presente na lista, estão aonde? Estão nos países emergentes, estão nos países em desenvolvimento. Estes países estão poluindo muito o ecossistema, estão se apropriando, né, da natureza de maneira acelerada demais, são os que mais degradam o meio ambiente hoje. São os países subdesenvolvidos e países emergentes, salvo exceção. Qual é a exceção? Estados Unidos e China. A China, diferentemente dessa retórica que eu estou utilizando, a China é conhecida como a indústria do mundo. Então, todas as indústrias estão na China, né? Então, você tem indústria na China ainda, indústria pesada, indústria de tecnologia, todo tipo de indústria você tem na China. Enfim. Então, os 10 primeiros países do topo da lista são europeus. Estados Unidos ficaram em 24º lugar, a China em 120, né? Ficou aí lá no finalzinho da fila. China e Estados Unidos são os países que mais emitem gases de efeito estufa no planeta. Os últimos países do ranking são países subdesenvolvidos, tá? Países da América Latina, países da África e países da Ásia. Ok, turma? Por fim, aqui algumas referências que foram utilizadas para a construção dessa apresentação para vocês. Gostaria de passar aqui o meu e-mail para alguma dúvida. Gostaria de passar a fala agora para as professoras. Agradecer a oportunidade, novamente. Para mim, é um misto de emoção, como eu falei, né? Já que eu sou aluno do egresso do IF, para mim é um misto de emoção estar aqui, de alguma forma, contribuindo. De certa forma, também de nervosismo, né? Porque, quer queira ou não, o meu público é um público infanto-juvenil, é um público de ensino fundamental, ensino médio, e de repente eu me deparo aqui com colegas que daqui a pouco serão colegas meus de profissão, né? Muitos aqui. Estou vendo, inclusive, aqui que tem um batera aqui que eu conheço aqui, ó. Arturo aqui é baterista de uma banda que eu gosto pra caramba, hein? A banda de Situados aí. Mas, enfim, é isso, pessoal. Agora eu passo a fala para as professoras. Preciso saber dessas coisas, porque eu sou do tipo da professora que curto, sabem? Esses projetos, assim, bem, vamos dizer assim, de muita penetração social, eu adoro. Então, quer dizer que a gente tem um baterista aqui. Músico aí. Tem um baterista aí. Professora, é vocalista, né, PH? Rapaz, às vezes eu tento fazer essa harmonganga aí. Parece que esse povo da geografia tem uma veia artística, né, assim, mais aflorada. Que massa. Isso é muito bom. Arthur, você quer falar, já que você foi citado aqui como artista? Arthur só vive escondidinho. Vamos ouvir a voz dele hoje. Professora, boa noite a todos. Assim, essa palestrinha dele é mais uma aula, né, como eu disse para o público infanto-juvenil, infanto-juvenil, juvenil foi foda. Como a gente participou no PIBID no ano passado, em 2019, né, passado não, é loucura, né? A gente traz mais ou menos a questão ambiental, mais ou menos nisso que ele falou, bem legal, né? Trazer assim de forma mais colorida para os meninos, você vê que é uma coisa bem leve, bem divertida, bem ampla, né? Que ele traz a questão do consumo, a questão da mídia, né? Do iPhone que ele falou, do fetichismo. Envolve muita coisa, realmente esse tipo de conteúdo ele traz, como você falou, é muito penetrante, porque ele tanto serve para um fundamental, né, para uma iniciação, como ele vai servir com algumas, digamos assim, algumas modificações mais pesadas, a gente pode levar para o ensino médio e se aprofundar mais ainda
uma aula dessa pode ir sim para o nível superior, né? Dadas as devidas proporções, né? Em relação à banda, é isso mesmo, a gente trata de questões políticas, a gente toca na periferia e a gente consegue fazer a nossa voz ir além do YouTube. Perfeito, muito bom saber que eu tenho esses estudantes que vão do escolar ao não escolar, levando a palavra da conscientização. Isso é muito massa. Obrigada aí, PH, por você ter me alertado, porque eu convivendo aqui com ele esse tempo todo e não sabia dessa magia que os nossos discentes possuem, né? Bom, vamos aqui aguardar mais um pouquinho, vocês prestigiaram a fala do professor PH, né, uma fala muito didática, muito comprometida com a formação inicial dele, um tema que é, por natureza, extremamente cidadão e também, ao mesmo tempo, transdisciplinar. É um tema que ele ultrapassa muito a barreira da geografia, que ele dialoga com a matemática, ele dialoga com a física, ele dialoga com as línguas estrangeiras, não é? E eu tenho convicção de que cada um de nós, né, depois de uma aula como essa, eu gostei muito do tempo que ele investiu para falar dos grandes acordos, né? Não tem como pensar em sustentabilidade sem realmente a gente entender aquela progressão histórica e o que é que diferencia um do outro e qual a principal pauta entre um e outro. Esse tempo que ele investiu deixando isso para a gente muito claro, isso é fundamental. Porque às vezes a gente fica reproduzindo, por exemplo, agora a gente viu nessa eleição de Biden, né? A gente viu que uma das coisas que mais revoltou a humanidade com o Trump foi o fato dele ter pulado fora do Acordo de Paris, né? Ele rasgou a assinatura do Acordo de Paris. E depois a gente viu que uma das pautas que mais fortaleceu a campanha do Biden foi ele